Cerca de 20% dos acidentes de trânsito estão relacionados à sonolência. Bairros de Jacareí lidam com infestação de carrapatos. Projeto Tocando Futuro está com inscrições abertas para a iniciação musical. Hoje vamos receber a Juliane Maria, que é coordenadora de Educação Ambiental do Instituto Suinã. E no segundo bloco teremos aqui conosco a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB. Notícias, informações e prestação de serviços. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, sejam bem-vindos. Agora são 9 da manhã, está no ar mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Aqui você fica sabendo das principais informações do Poder Legislativo e também aqui de nossa cidade. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Seja bem-vindo de volta, matando a saudade aqui do Bom Dia Jacareí. Bem pontualmente aqui, substituindo a nossa colega Sibeli Sugano. Isso aí, bom dia para você aí de casa também. Lembrando que você pode acompanhar a TV Câmara também pelas redes sociais, mandar perguntas, inclusive, aqui para os nossos convidados, nessa edição que é ao vivo aqui do Bom Dia Jacareí. E para começar, a gente confere agora que foi destaque na nossa região e também no cenário federal no Giro de Notícias. Muito bem, começamos então com a informação do Diário de Jacareí. A Secretaria de Educação realizou ontem, dia 3, a recepção dos 1.600 professores da Rede Pública Municipal de Educação. O evento marcou a abertura do ano letivo e teve palestras de educadores. Hoje e amanhã, a equipe pedagógica receberá professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Na quinta e sexta-feira, os professores estarão nas unidades escolares para o planejamento e preparação e para receber os alunos. As aulas começam na próxima segunda, dia 10 de fevereiro. Próximo destaque aí do Jornal Vale. Sato deixa o comando e Isaías assume a presidência do Codivap. O prefeito Isaías Santana assumiu então a presidência do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba. O novo comando vem após 2 anos em que o prefeito Délcio Sato, que é de Ubatuba, esteve à frente do consórcio. O prefeito aqui de Jacareí afirmou que a função é aliada ao cargo do Executivo. E entre os trabalhos de 2020 está o encontro da Câmara de Meio Ambiente, cuja discussão será sobre resíduos sólidos dos municípios. Então, essa é a novidade aqui do prefeito municipal. Bem, vamos à próxima informação agora. Agência Senado. Projeto do senador Irajá incentiva jovens empreendedores a abrir negócio. A proposta adapta regras do microempreendedor individual previstas no Simples Nacional e abre faturamento de até 180 mil com pagamento de impostos reduzidos e fixos a microempresas que tenham no seu quadro societário jovens de até 29 anos. Agora a gente vê o que é destaque na Câmara dos Deputados. Um projeto cria um documento para informar dados da dívida pública ao contribuinte. Então, esse projeto obriga o governo a entregar então, para todos os contribuintes do imposto de renda com tributação superior a R$1.000 um documento com dados da dívida pública e a parcela do imposto de renda do contribuinte que financiou então as despesas da União. O documento se chamará Demonstrativo Individual de Financiamento do Orçamento da União e será entregue com extrato de processamento da declaração anual. Esse projeto, então, é do deputado Rui Carneiro, que você vê aí na sua tela. Muito bem, fechando, então, o nosso giro de notícias, a Agência Brasil EBC, a Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que a bandeira tarifária de fevereiro será verde. Isso significa que não haverá custo extra na conta de luz, porque aí, em razão do volume de chuvas nesse mês nas áreas dos reservatórios das hidrelétricas. O custo, então, da energia será menor. Muito bem, então esses foram os destaques do Giro de Notícias. Neste primeiro bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Instituto Suinã e estamos recebendo a coordenadora de Educação Ambiental, a Juliane Maria. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O Instituto ele tem uma função social, mas principalmente ambiental, né, Juliane? Eu queria que você contasse para quem está em casa qual que é o grande propósito do Instituto Suinã. O grande propósito do Instituto Suinã é
atuar na transição para uma sociedade mais justa e sustentável, né? Por meio de ações de educação socioambiental, de mobilização social e conservação também da sociobiodiversidade que a gente tem no Brasil, que é bem extensa, né? Vocês estão concentradas as ações de vocês em alguma região da cidade, em outras cidades do Vale? Fala um pouquinho pra gente. Então, a gente tem a sede do Instituto em Guararema, né? Mas até Guararema é uma cidade que está nas duas bacias, tanto do Rio Paraíba do Sul, quanto também no Alto Tietê. Então, nós temos atuações, sim, aqui no município e também temos atuação no estado de São Paulo, como um todo, algumas áreas do estado. E aqui no município, basicamente na Vila Garcia é um dos locais que a gente tem atuação, o próprio Jardim Pedra Mar, a gente fez uma intervenção junto também com a própria demanda da comunidade, então isso também é um diferencial que a gente valoriza bastante nas nossas atuações. Então essa atuação é bem direto com a comunidade, né? Nesse processo mais educativo mesmo, para conseguir de fato essa transformação. Claro que a gente sabe que não acontece a curto prazo, é um trabalho árduo e acontece, a gente espera, né, que aconteça a longo prazo. É um trabalho mais de educativo mesmo, diretamente com a comunidade? A gente tem trabalho sim direto com a comunidade, tem também o diálogo social, que é uma interface mesmo que faz o contato de organizações junto às comunidades. É esse que é o projeto de maior extensão quando eu me refiro ao estado de São Paulo, né? E a gente tem sim a educação como a via, né, para essa transformação social, né? Então, participação em conselhos, participação em fóruns, em câmaras técnicas do próprio Comitê de Bacias, e essas ações elas se dão fomentando mesmo, né, ações locais que geram uma transformação local, mas que reverbera também em outros âmbitos da sociedade, né? Bem, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais um pouquinho sobre o trabalho do Instituto Suinam. Alguns bairros aqui da nossa cidade têm tido um problema recorrente, a proliferação de carrapatos estrela, transmissor da febre maculosa. A prefeitura aqui de Jacareí colocou placas de alerta para a população ficar atenta, mas além disso, existe um trabalho de conscientização que está sendo realizado pela Vigilância à Saúde. Alguns bairros de Jacareí apresentaram em seus espaços essa placa, onde o alerta ao carrapato estrela dá o tom do perigo de se entrar em contato com aquele local. A Prefeitura de Jacareí, por meio do Departamento de Vigilância à Saúde, monitora determinados bairros, como é o caso do Jardim Emília. Ele pode ser hospedeiro de uma bactéria que provoca a febre maculosa. Nesse sentido, aonde ocorreu o carrapato, é preciso que a população tome cuidado, evite circular no local e em percebendo qualquer carrapato, retire imediatamente para evitar o risco. A vereadora Lucimar Ponciano já enviou alguns pedidos de informação e indicações para a Prefeitura, onde pedia uma atenção maior, principalmente em áreas que ficam perto do Rio Paraíba, como o bairro Balneário Paraíba. A parlamentar esteve junto com o diretor de Vigilância à Saúde e acompanhou o trabalho de verificação. Mas a gente precisa reforçar a campanha, a questão da limpeza e capina também, a gente está conversando com a Secretaria de Meio Ambiente, mas a precaução individual de cada cidadão também tem que ser redobrada. Os pais com os filhos, explicar bastante. A gente, de repente, também conversar com as instituições de ensino aqui da região para dar uma orientação, porque é super importante, né? Acho que tem que informar também as nossas crianças. Nós estamos trabalhando já há alguns anos aqui nessa região e em outros bairros também que são próximos ao Paraíba. Em função da circulação de capivaras ao longo do Paraíba, o Estado decretou aqui no Vale, não é só em Jacareí, que essas são regiões de alerta com uma faixa de risco. Em 2017, uma criança de 1 ano que morava no rio abaixo morreu vítima de febre maculosa, a doença causada pelo carrapato estrela. Ela foi picada em julho e faleceu 1 mês depois. Para esta moradora do Jardim Emília,
todo cuidado é pouco na hora de se proteger contra este bicho. A gente joga nos quintal mesmo, a gente costuma jogar botox no quintal, para limpar, né, a área, porque começa a juntar os passarinhos, né, que desce pro chão, aí a gente limpa, joga água com botox. Quando a gente identifica um local assim, nós colocamos essas placas que aparecem aqui. O objetivo dessa placa não é interditar o local, não tem interdição nenhuma, mas alertar a população de que nós encontramos o carrapato ali e que se evite deixar a criança brincando ali. Se precisar passar no local, fazer uma verificação posterior se não pegou nenhum carrapato, retirar, etc. Porque meu menino é alérgico e quando gruda carrapato nele, chega a fazer bolha nos braços, assim, ele fica todo inchado. A febre maculosa pode ser identificada pelos seguintes sintomas: febre acima dos 39 graus, calafrios, dores de cabeça, abdominal e muscular, cansaço, perda de apetite e confusão neurológica. E segundo Ricardo Buchaú, o sistema de prevenção precisa ser contínuo e por um período longo. É necessário para o protocolo do Ministério da Saúde que a gente passe 10 anos. Toda vez que a gente identifica uma área assim e coloca uma placa dessa aí, são 10 anos fazendo esse trabalho até que se consolide na população a experiência, o conhecimento e até que se consiga determinar que a área não está mais infestada. Aí, muito bem. A cidade vizinha aqui, a gente viu em São José dos Campos, eles estão fazendo um censo da população de capivaras até para poder fazer um controle do carrapato, né, evitando essa questão. Eu penso que essa matéria tem muito a ver com o trabalho que vocês fazem, né, porque muitas vezes também aí a capivara passa a ser um inimigo, tem muito a ver com a relação que a gente tem da cidade com essa questão dos animais. A gente fala meio ambiente, mas a cidade também é meio ambiente. Perfeito. Mas assim, vamos assim, em termos, né, gerais da natureza, essas questões. Todo mundo acha muito legal, é interessante, mas também tem algumas questões, uns desequilíbrios que podem surgir. Como que equaciona isso? Boa pergunta, né? É bem delicado, até porque a expansão das cidades, né? Esse formato com que a gente tem, não existe de fato um planejamento, né? Agora a gente tem os planejamentos, plano diretor das cidades e tal, mas essa expansão urbana descontrolada acaba tendo esses conflitos, né? Então a gente tem também o caso de descarte de resíduos, né? Que isso acarreta em proliferação de vetores. Equacionar essas problemáticas, tem medidas de controle que levam questões éticas já também, né? Que é o caso de você ter uma medida de executar um animal. Então é bem delicado, mas a sensibilização ela é fundamental, né? Como a questão das placas, a questão de fazer mesmo mobilizações e informar a comunidade, porque acaba sendo ela uma das mais prejudicadas com esse descontrole. Então, uma coisinha ela acarreta em outra, né? A coisa ela é sistêmica, não é o fator isolado, mas eu acredito que as tratativas seriam essas, né? De mobilização, de ter uma ação mais centrada mesmo em medidas para mitigar e não deixar com que esse impacto ele atuar somente na consequência dele e no que causa mesmo, né? E consequências assim, né? Quando a gente fala das bacias, da água, a gente vive... Agora a gente está no período chuvoso, né? A gente até viu no comecinho do programa que a ANEEL está ali falando que a tarifa de conta de luz vai se manter no verde, mas quando a gente fala das bacias aqui da nossa região, né? O Paraíba vai até o Rio de Janeiro, então ele abastece todas as cidades até o outro estado, né? O estado do Rio de Janeiro. Como é que vocês têm visto, né? Como é que vocês têm avaliado lá do Instituto a qualidade dessas bacias, né? A preservação dessas bacias? Então, a gente tem participado ativamente do Comitê de Bacias aqui do Paraíba do Sul e das câmaras técnicas. E aqui no Vale a gente tem a herança cultural de olhar para o pasto e observar como, olha o pasto, que bonito, né? Mas é uma vegetação que causa erosão mesmo, né? Que se a gente for ver uma área de Mata Atlântica, tem alguns
enclaves de cerrado também, mas que originalmente era mata, era floresta. Então, as bacias como um todo, não só no Vale do Paraíba, mas Alto Tietê, elas estão sofrendo com essa questão de expansão urbana e também a escassez hídrica, né? Porque não tem a vegetação, não tem árvore para poder permear a água no solo e reabastecer e voltar ao sistema, né? Ao natural. E a gente está participando da Câmara Técnica de Saneamento, que está trazendo essa abordagem de saneamento rural, né? Porque fazer ações de restauração florestal, de intervenção, mobilização mesmo dos produtores rurais e proprietários rurais para que eles se sensibilizem, se conscientizem sobre a responsabilidade que eles têm também de conservar a água, de conservar a qualidade do solo, né? Das bacias como um todo. Então, e é aquilo que a gente falou com relação à capivara e a própria dissipação das doenças, né? Então, a atuação local contribui para a qualidade da água do Rio Paraíba como um todo, né? Cuidando desses afluentes. Uma coisa super interessante, né? Dessa questão de faltam árvores para poder sustentar tudo isso. E a gente viveu, né, há algum tempo, todo o caos dos incêndios aqui no nosso país, na Amazônia. Isso, de alguma forma, acaba impactando a nossa região. Quais são os impactos de fato, né? Porque às vezes a gente fala assim, o desmatamento está aí, é necessário, precisa acontecer. Mas, de fato, se a gente não tiver essa consciência de as árvores estão aqui porque elas têm uma função, além de ser só a paisagem. É complexo a gente pensar hoje nessa relação que a gente tem com o desmatamento e com a preservação? Ela está direta, né? A questão do regime das chuvas, ela é alterada. A questão própria da qualidade do ar que nós inspiramos, a qualidade do ar, ela também é influenciada. A própria alteração da temperatura, né? A gente vê que falar sobre se torna muito aquela coisa romantizada, mas não é sério quando fala-se sobre preservação, a própria conservação dos recursos, está diretamente ligado com a própria preservação da vida dos seres como um todo, né? Então tem uma alteração bastante, e assim, é uma alteração que a gente fala, né, da temperatura e tudo mais, mas imagina para quem vive da floresta, né? Imagina para os povos indígenas, imagina para as pessoas que são comunidades ribeirinhas, que têm uma relação muito intimista mesmo com a floresta. Então, para eles é como se, né? Eu não sei, nem meu lugar de fala, mas assim, é uma coisa que é muito delicado, né? A gente causa uma alteração completamente na vida desses seres humanos e também na vida do bioma como um todo, né? Do regime da fauna, da flora. Então, a gente tem espécies de árvores que estão sendo extintas do sistema, árvores raras até. Essas preocupações com o meio ambiente têm tirado o sono de muita gente e tem até a ver com a próxima matéria que a gente vai ver agora, que é uma matéria sobre insônia. Você tem uma ideia, cerca de 20% dos acidentes de trânsito estão relacionados à sonolência e esse é apenas um dos malefícios para quem não consegue ter uma boa noite de sono. Você sabia que cerca de 20% dos acidentes de trânsito estão diretamente relacionados à sonolência? Pois é, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, dormir no volante é uma das principais causas de morte no trânsito. Isso porque o cansaço afeta tanto a cognição do motorista quanto a ingestão de bebida alcoólica. E este é apenas um entre tantos malefícios que podem afetar a vida de quem não consegue ter uma boa noite de sono. E a dificuldade para dormir pode ser causada por diversos fatores. Existe desde causas orgânicas e causas psiquiátricas, né? Então pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser problemas neurológicos como Parkinson, né? Alzheimer. E pode ser também relacionado ao estresse, que hoje é muito comum, né? As pessoas estão estressadas, as pessoas estão muito sobrecarregadas. E ter insônia é diferente de ter uma noite mal dormida. De acordo com a especialista em odontologia do sono, Lilian Gianazzi, uma pessoa tem insônia quando não consegue dormir bem em pelo menos 3 dias da semana durante o período de tempo de 3 meses. Ela pode ter uma insônia que é a dificuldade de você dormir, então aquela pessoa demora para dormir. Tem a insônia de manutenção, que é aquela insônia que a pessoa dorme, mas acorda no meio da madrugada,
né? E tem a insônia no final da madrugada, que ela acorda muito cedo, depois não consegue mais dormir. Vale ressaltar que uma boa parte dos fatores que causam a insônia são comportamentais, ou seja, nós mesmos a provocamos com hábitos que devem ser evitados. Então, a maioria das insônias é possível resolver com medidas comportamentais, que uma das medidas é exatamente essa. Pôr hora para você mexer no seu celular, a partir de tal hora da noite eu não vou mais ligar celular, eu vou dormir tal hora todos os dias. Então, assim, deu 10 horas, 11 horas, vai para a cama, independente de estar com sono ou não. Você tem que incorporar na sua rotina hábitos saudáveis, comer mais cedo, comer coisas leves, não fumar, não beber, não tomar café antes de dormir, né? Nas 3, 4 horas antes de dormir. Geralmente, a partir das 6, 7 horas, evitar esse tipo, né, de alimentação. É por isso que, para ter uma boa noite, é preciso fazer uma higiene do sono, evitando tudo que pode atrapalhar e preparando um ambiente silencioso, tranquilo e escuro para dormir. Além disso, fazer meditação. Os trabalhos científicos estão mostrando resultados excelentes de meditação e yoga. O mindfulness, que é uma técnica agora, né, nova de meditação, com resultado cientificamente comprovado de que ajuda e trata a insônia. Então, a gente tem que realmente, a maioria das vezes, mudar hábitos, né? Lógico que às vezes vai precisar, dependendo do caso, o paciente tem uma depressão associada, tem alguma outra doença psiquiátrica associada ou neurológica, muitas vezes ele vai ter que fazer uso de medicamento, né? Mas cada caso é um caso. Mas os tratamentos comportamentais, as causas de insônia por estresse, por alteração da sua rotina, uma rotina errada, né? Isso é muito comum e muito fácil de resolver com medidas comportamentais como essas que eu falei. Higiene do sono, meditação, yoga. Por fim, para combater todo o estresse e ansiedade antes de dormir, uma última dica. Então, hoje é indicado os pacientes fazerem um diário antes de dormir. O que eu fiz hoje? Então, eu consegui fazer isso, isso, isso. E o que eu vou fazer amanhã? Vou fazer isso, isso, isso. Porque emocionalmente é como se você deixasse o problema no caderno. Muito bem, tá aí. Não é só o Ricardo Salles que tira o sono da gente. Juliane, fala um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem aqui na cidade de Jacareí, quais os projetos que estão sendo desenvolvidos no momento, se as pessoas que estão interessadas podem também se somar a esse trabalho. Legal, aqui em Jacareí nós atuamos junto também da prefeitura, né, com participação nas reuniões, nas ações que acontecem. A gente também está com um projeto de... um projeto de mobilização de proprietários rurais na conservação da bacia do Quatro Ribeiras. E também atuamos em escolas aqui da cidade com esse intuito mesmo de levar para dentro das escolas uma abordagem sistêmica, né, de pensar, sentir e agir, mas levando também as tecnologias sociais. Compostagem, a horta, a captação de água da chuva, né, de forma participativa e também fomentar a questão de quintais que são que tem uma isso, que são funcionais, obrigada, Elaine, que são quintais que aí também tem a questão das pessoas trabalharem a própria soberania alimentar, segurança alimentar, de plantar o próprio alimento, de ter uma relação mais intimista, mais próxima mesmo com a terra e com a manutenção dela, né? Agora o Instituto Suinã está de portas abertas, vocês aí estão com uma imersão nas redes sociais. Para quem quer conhecer mais o projeto, pode procurar as redes sociais, pode procurar o próprio Instituto, como é que funciona? Pode procurar a gente, né? Nós ficamos locados na 9 de julho, aqui em Jacareí, mas pelo Instagram, tá lá Instituto Suinã, também tem o site do Instituto, que está no ar, Facebook, e estamos abertos assim, para trocar, para ver quais são mesmo as demandas e necessidades que as pessoas, dificuldades que possam encontrar para implementar alguma compostagem em casa, né? Algo nesse sentido, e também trocar sobre esses conhecimentos, que é sempre muito bom, né? Para que a gente entenda que o planeta é um só, né, Juliane, que uma hora acaba se a gente não cuidar. Sim, exato. A gente precisa se unir em prol dessa máxima, porque a gente faz parte dele, né? Dependemos dele. Muito bem, isso aí. Muito obrigado pela tua presença, parabéns lá pelo trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade. Em breve a gente vai acompanhar aqui um dia lá de trabalho com vocês para trazer mais é. informações aqui para o nosso público. Obrigada, viu? A gente aguarda. Até mais. Obrigada a vocês. Isso aí, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, vamos conversar com a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB. Bom dia, volta já. Você sabia que descontos do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas não podem extrapolar a margem de 35% do valor dos rendimentos? Esse limite é estabelecido por leis. Em abril deste ano, o Ministério Público Federal no Ceará propôs ação para que o INSS e 14 instituições financeiras suspendessem os descontos de parcelas de empréstimos consignados que extrapolassem a margem consignável. Para o Ministério Público Federal, beneficiários do INSS não podem ser privados de recursos básicos para a própria subsistência. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com/mpfederal. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua. É de todos nós. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa, pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na Unidade de Observação de Animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo.
Você pode rever as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site e canal no YouTube. Confira os projetos debatidos e votados pelos vereadores de nossa cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí e participe do Legislativo Jacareiense. Já estamos de volta e você confere agora alguns destaques do trabalho dos vereadores no momento legislativo. Tá aí, começamos com o presidente da Câmara, Abner de Madureira, do PL, que fez indicação à Prefeitura pedindo a manutenção nas vigas dos corrimãos lá do Parque Linear Caçununga, no Campo Grande, região oeste, mas ali região central da cidade. Vamos para o próximo vereador, doutora Márcia, do PV, faz indicação à Prefeitura e pede reparos na confluência da Avenida Gilberto Moreira com a Rua Vitória, no bairro Vila Aprazível. Temos também agora, vamos para o próximo, o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, faz indicação à Prefeitura e pede ações integradas de algumas secretarias municipais no bairro Jardim São Luís. Muito bem. Esses, então, foram os destaques do Momento Legislativo nesta terça-feira aqui no Bom Dia Jacareí. E agora vamos receber, falando de Momento Legislativo, vamos receber uma vereadora, a vereadora Lucimar Ponciano, que está aqui com a gente nesse segundo bloco. Seja bem-vinda, vereadora. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e um abraço a todos que nos assistem pela TV Câmara, TV Pública da cidade. Mais uma vez é um prazer estar aqui, Elton, com vocês aqui do jornalismo. Bom, a gente começa falando de um assunto que está desde o ano passado, né, sobre as emendas impositivas que foram destinadas aí para algumas instituições, projetos da Prefeitura, inclusive metade para a área da saúde. Já tem retorno? Algumas já foram entregues? Como é que estão as emendas que você indicou, vereadora? Então, a primeira preocupação minha em direcionar essas emendas foi em projetos, em iniciativas de atendimento à população. Então, na saúde, por exemplo, a gente encaminhou para ações ou uma coisa que não seja reforma de UBS, porque isso aí já está previsto, planejado pelos gestores da pasta. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz que me preocupa muitas vezes é a gente saber que o equipamento público ele tem uma sala de espera, uma acomodidade, mas, no entanto, as pessoas quando chegam anterior ao horário de atendimento têm que esperar lá de fora. Então ali eu fiz um complexo, né, a gente chama até de passarela, em frente à farmácia popular, que ali passa mais de 1.200 pessoas por dia buscando a sua medicação. E muitas vezes são idosos sozinhos, muitas vezes já passaram cedo na consulta, muitas vezes já passaram à tarde, mas devem buscar remédio no outro dia. Então ali vai ter um espaço merecido para eles serem acolhidos, que já está no planejamento. Então, a maioria das emendas da saúde também, para agilizar um pouco a demanda de cirurgia de crianças, eu encaminhei porque a gente sabe que a gente, quanto adulto, a gente suporta, né? Tem esse equilíbrio emocional para suportar uma dor, uma espera. Mas quando é criança, eu acho que, primeiro, que até o Estatuto da Criança diz que é prioridade absoluta. Então, teria que ser à frente. E nas outras emendas também, como assistente social, como uma vivência como conselheira no Conselho Municipal da Assistência Social do Direito da Criança e do Adolescente, na pessoa com deficiência, então eu também direcionei para as entidades sociais, que a gente sabe que tem que ter um compromisso, mas muitas vezes a gente vê que o ano inteiro elas trabalham promovendo ações para melhorar o orçamento, para atender financeiramente o que ela faz em cada instituição, e é geral isso, né? Então, eu direcionei algumas instituições esse ano, as que não contemplei o ano passado, contemplei esse ano, e também eu fiz uma mudança esse ano na emenda impositiva, que é o quê? Quando eu recebi alguns orçamentos propostos das instituições, que eu pedi uma orientação deles, as que trabalham pessoa com deficiência, por exemplo, a maioria delas tem lá na parte de saúde, fisioterapeuta, terapia. Então, eu já, em vez de eu encaminhar para ação social, esse ano eu encaminhei para que eles tenham esse serviço de saúde.
Assim também saúde para os servidores públicos, né? Onde tem uma secretaria, concentração maior de servidor público, uma atividade física ali, porque a gente sabe que isso é salutar para o corpo humano. E também daí sobrou então para mim lembrar das outras instituições sociais que atendem a criança, adolescente, porque a gente vê também uma preocupação minha com adolescente, também incentivo a um projeto, iniciativas para geração de renda para adolescente, geração de renda, empreendedorismo feminino, juvenil, para a gente incentivar, porque a gente está vendo que o índice de desemprego é muito alto. É o segundo maior solicitação dos gabinetes, pelo menos no meu, né? É o segundo maior solicitação, reivindicação é emprego. E o primeiro é a saúde. Então, por isso que a gente tem que ter essa preocupação, esse olhar, para a gente ver o que a gente pode fazer, já que a gente vê que emprego, ele depende muito do currículo, da preparação de cada um. Né? Tá, e vereadora, outra questão também que esse ano começa forte são as audiências públicas para a nova concessão da rodovia Presidente Dutra, a rodovia federal, que hoje é um consórcio, a Nova Dutra é responsável por ela. Não vai ser renovado esse contrato e vão abrir aí uma nova licitação. Estão acontecendo audiências públicas. A senhora participou, né, de uma audiência e chegou a notícia também já pela imprensa que o governo se manifestou que não vai ser retirada a praça de pedágio aqui de Jacareí. Como é que está essa situação? Como que tem sido essas reuniões? Temos próximas audiências? Como é que é a expectativa? Então, eu participei dessa audiência que é para o estudo e contribuição dos municípios, das cidades para o edital de contratos. É bom salientar que todo mundo deve se envolver, porque é um contrato de 30 anos, né? A gente sabe que no contrato lá fala que 3 bilhões de reais é dividido por 33 municípios, onde passa a dimensão da rodovia Presidente Dutra. Só que, por exemplo, é para melhorias para o município. E a contrapartida da contratada, aqui em Jacareí mesmo, quando eu percebi no edital, e também foi na audiência que eu fui em São Paulo, deixou bem claro, são 34 quilômetros de vias adicionais. E nós precisamos de marginais. Porque quando tem um acidente na Dutra que é visível para todos nós, a via adicional não resolve. Ela faz um gargalo, um fluxo muito grande nas entradas dos municípios, não só de Jacareí, mas de todos, né? Então a gente precisa o investimento maior em marginais. E não está previsto a marginais para a cidade de Jacareí. Está previsto mais lá perto de Aparecida, acho que por conta do número de romeiros que vão na caminhada até a igreja, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E tem aqui em Jacareí também previsto no contrato 3 passarelas e mais uma praça de pedágio. A passarela da Unip estava já nesse contrato aí, passaram 30 anos e ela não foi construída, várias legislaturas de vereadores, vários vereadores indo a Brasília, vários prefeitos, e vai encerrar o contrato da Nova Dutra e a passarela não será construída. Uma dessas 3 passarelas é a da Nova Dutra ou são novas promessas? Então, são 3, não está ainda o projeto de onde que vai ser colocado, mas está lá a projeção de 3 passarelas. Inclusive, em São José dos Campos, colocaram passarela para construir que já existem. Então, quer dizer, não está atualizado. Por isso que é muito importante, e assim, lá nessa audiência em São Paulo, e também já teve no Rio, teve representante de Jacareí. Em São Paulo também teve representante de Jacareí, o prefeito, os secretários da Secretaria de Mobilidade Urbana esteve lá presente, teve prefeitos de outras cidades do Vale do Paraíba, mas agora a gente vê que essa de amanhã, inclusive, eu fiz a solicitação de que tivéssemos uma audiência aqui no Vale do Paraíba, né? Até sugeri a cidade de Jacareí, mas foi São José dos Campos que vai pleitear a audiência da manhã. Mas é importante a participação, a manifestação de todos, porque só pelo diagnóstico de onde coloca a passarela já está errado, né? Porque já estão colocando uma que está construída. E uma outra questão também que eu questionei na audiência pública, por exemplo, tem a contrapartida da contratada. E lá eles colocam uma projeção de investimento de 3, 5 até 11 anos. Mas o contrato é de 30 anos. Quer dizer, então você vai ficar 19 anos na manutenção do que você fez.
E a gente vê como esse ano, por exemplo, eles vão ter um lucro não previsível, por conta que é um ano que tem muito feriado. Então a gente sabe que o lucro vai ser constante. E agora que nem na questão da cidade de Jacareí, do pedágio na cidade de Jacareí, não vai ser retirado, está lá, né, no contrato. E eles colocam como uma sugestão uma tarifa diferenciada, não isenção. Mas eu acho que a gente, enquanto munícipe, nós temos que insistir na isenção. Por 2 motivos. Pelo preço abusivo que nós pagamos do IPVA, seguro obrigatório, e além de tudo, o preço da gasolina. Até eu estou fazendo um pedido de informação para a prefeitura nessa primeira sessão, se tem fiscalização na cobrança do valor do litro do etanol. Porque é um absurdo que vem subindo constantemente e nós não temos opção. Quem tem veículo tem que abastecer. Então, a gente só vê que a gente já tem esses gastos, né? Mas daí não é só para quem usa o pedágio, mas a gente tem isso já. Então, a gente tem que fazer uma frente, eu acho que daí tem aqui. Agora a gente viu que o prefeito Isaías, ele é a liderança do CODIVAP, que é a reunião de todos os municípios aqui da cidade, dão mais ou menos 43 municípios, e ele tem feito essa frente. Uma coisa que os prefeitos sofrem muito, os acidentes da Dutra. Eles vêm para o hospital público do município, mas não tem uma subvenção para esse gasto. E não é do município, na maioria das vezes. Então ele fez essa voz lá. Vamos ver se tem uma devolutiva positiva, mas é uma luta, é um enfrentamento que tem que ser de todos os prefeitos. E um questionamento também que teve na audiência, também acho bem salutar, foi que na extensão que vai ser entrado na BR-116, não vai ficar só no estado de São Paulo, ela também vai pegar o Rio de Janeiro. E vai dividir também com o Rio de Janeiro. Então, acho que uma coisa que foi bem colocada lá é fazer essa separação. Né? Eu acho que, inclusive, eu ia até mais além. É fazer uma separação da contrapartida da empresa, do compromisso dela com o Vale do Paraíba. Porque se você pega a Nova Dutra, que chega lá em Guarulhos, por exemplo, lá é um problema da Prefeitura de São Paulo. Lá já é grande São Paulo. E, no entanto, ela entra nessa divisão dos 3 milhões da Dutra. A melhoria fica mais para aquela região, tanto que não há projeção de marginais aqui no Vale do Paraíba. E deveria ter as marginais em toda a extensão do Vale do Paraíba por conta, mais uma vez, dos inúmeros acidentes que acontecem na Nova Dutra. O fluxo de caminhão é muito grande. Então, assim, eu acho que é importante a gente participar. E amanhã, por exemplo, as audiências começam às 2 horas, vai até às 19 horas. E tem a inscrição, começa às 1h30 da tarde, são 300 lugares. E eu vi lá em São Paulo, tinha bastante participação de prefeitos de Caçapava, a prefeita de Piquete, mas agora, como é aqui em São José, eu acho que tem que ser 100% Vale do Paraíba, a presença, a reivindicação e reivindicar a valorização, né? Porque a gente vê, olha a Nova Dutra, quanto tempo de contrato. A gente pega a principal entrada da cidade, como que é difícil ali para o pessoal do Vila Branca. Então, será que essas pistas, esse investimento em faixas adicionais resolveria o problema? Então, se tiver uma marginal, agora vamos ter esse novo projeto da Unip, ligando Jacareí a São José. Então, mas tem que ser marginais confortável para que não dê essas paradas como a gente vê no horário de pico, né? Agora, a audiência pública acontece amanhã na Câmara Municipal de São José dos Campos? Não, amanhã vai ser no Novo Hotel. No Novo Hotel. Então, essas inscrições se abrem às 1h30 da tarde. Quem quiser participar é aberto ao público, 300 vagas. 300 vagas. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos lá para Brasília. Os trabalhos do Congresso retornaram nesta segunda-feira, ontem, e por causa das eleições municipais de 2020, as prioridades do governo e também do Congresso devem ser concentradas todas agora no primeiro semestre. Por causa das eleições municipais de 2020, as prioridades do governo e do Congresso devem ser concentradas no primeiro semestre. Reformas administrativa e tributária, Pacto Federativo, autonomia administrativa do Banco Central e a PEC paralela são algumas delas.
A proposta conhecida como PEC paralela é praticamente uma segunda reforma da Previdência. Ela complementa a lei promulgada em 2019 e transformada na Emenda Constitucional 103, já em vigor. Entre as mudanças previstas pela PEC paralela está a possibilidade de adesão dos estados, Distrito Federal e municípios às mesmas regras de aposentadoria aprovadas para os servidores públicos federais, além de mudanças na pensão por morte, na transição para as mulheres, no tempo mínimo de contribuição para os homens e no próprio cálculo do valor da aposentadoria. Aprovado no Senado, o texto vai à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para análise da admissibilidade e depois a uma comissão especial antes de ir a plenário. A reforma tributária é outra prioridade. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciaram um acordo para a apresentação de uma proposta única de reforma tributária. Uma comissão mista deve ser instalada na primeira semana de fevereiro para tocar a tramitação do texto. A ideia da comissão mista é exatamente isso, unificar os textos. Como na reforma da Previdência nós não tivemos uma comissão mista, mas tivemos uma comissão de senadores que acompanhou o trabalho da Câmara. E isso facilitou. O presidente Davi tinha anunciado uma comissão com 15 senadores e 15 deputados. Uma demanda de alguns parlamentares e alguns partidos de ter uma representação maior. O importante é que a gente tenha, na minha avaliação, um esforço concentrado e conjunto para que a gente possa ter uma reforma só. Então, e que isso se vote até junho nas duas casas. A reforma administrativa, que prevê a mudança nas regras de remuneração e de estabilidade para novos servidores públicos, também terá atenção neste primeiro semestre. Ela prevê o fim da progressão automática nas carreiras públicas e a possibilidade de redução de salário de servidores federais com a respectiva diminuição na jornada de trabalho. Além das duas reformas, o presidente da Câmara destacou ainda um projeto na área de meio ambiente. Nós estamos com um projeto pronto para votar que reorganiza a criminalização das queimadas e dos desmatamentos, não apenas em área pública, mas também em área privada, porque o marco regulatório atual a gente viu que não deu resultado, já está pronto o texto, negociado com o deputado Alceu, com o deputado Rodrigo Agostinho, e estamos com as reformas, que eu acredito que as duas reformas elas terão um bom espaço de debate e depois votação ainda no primeiro semestre, que para mim se encerra no dia 15 de julho. Na mesma esteira da reforma administrativa está o Plano Mais Brasil, que inclui a proposta de emenda constitucional do Pacto Federativo. De acordo com o texto enviado pelo governo, entre outras medidas para desonerar as contas públicas, a União deixaria de ser provedora de garantias de crédito aos municípios. 2 projetos, o que trata do marco legal de câmbio, abrindo caminho para que os brasileiros possam ter contas em moeda estrangeira, e o que dá autonomia ao Banco Central, completam a lista de prioridades para 2020. Os 2 projetos eles estão prontos, o do Banco Central já tem até relator há um bom tempo, que está com o relatório pronto também, desde a gestão do presidente Michel Temer, do projeto do ILA, que teve avanços de melhoria do presidente Roberto Campos, então a gente vai votar, né, espero eu, né, ouvindo os líderes, conhecendo cada um deles e as suas bancadas bem o texto do deputado Celso Maldaner, que a gente possa votar o mais rápido possível. Tá aí, então a gente acompanhando a pauta, né, que vai se desenvolver em 2020, com um ano de muita expectativa de aprovação de reformas, ano eleitoral também, e como que tudo isso vai impactar as urnas ou como que as urnas vão impactar as reformas, nós vamos acompanhando aqui na TV Câmara de Jacareí. Bom, agora eu vou trazer a informação do projeto Tocando Futuro, está com inscrições abertas aqui na nossa cidade para a iniciação musical. Saiba mais informações em nosso boletim de notícias. O projeto Tocando Futuro abriu inscrições para aulas de iniciação musical. As aulas são para crianças de 9 a 14 anos dos bairros Conjunto São Benedito, Bela Vista, Pagador Andrade e Rio Comprido. São 20 vagas por bairro e as inscrições irão até dia 21 de fevereiro ou até preencherem as vagas. Para mais informações, acesse jacareí.sp.gov.br.
Voltando aqui para a nossa conversa, a gente está em fevereiro, mas março é o mês da mulher e você está com muitos planos para ter uma semana especial de eventos, acho que todos os dias aqui na Câmara Municipal. Isso, todos os dias. Então, a Procuradoria Especial da Mulher, que é junto com as 4 vereadoras, né? Eu sou presidente, depois tem a Sônia, tem a vereadora Sônia, a vereadora doutora Márcia, a vereadora Patrícia Giuliani, né? Que a gente está fazendo essa Semana da Mulher, trazer uma discussão mesmo. A gente está envolvendo primeiro a marcha das mulheres, né, a caminhada das mulheres no dia 8 de março e depois na semana inteira fazer uma discussão. E a gente chama todas as mulheres envolvidas, lideranças do bairro, entidades sociais, donas de casa, inclusive até as que têm interesse no campo político. Então, nós vamos abrir a semana de debate, de discussão, com o papel da mulher na política. Então, nós vamos estar trazendo aqui uma instituição que ela realizou a pesquisa no Brasil inteiro sobre o perfil da mulher na política, o papel da mulher, e é muito importante. Depois vem a questão da política pública para as mulheres do município, entra muito a questão da saúde, da assistência social, tem estatística positiva da cidade que vem fazendo e muitas vezes é de desconhecimento da sociedade. E a gente, enquanto legisladora e fiscalizadora do trabalho do Poder Executivo, não tem como a gente dar tanta visibilidade assim. E às vezes o munícipe, o cidadão, ele acostuma só com aquele serviço de pronto atendimento ali. Mas ele não sabe que tem um projeto lá que ele pode ajudar aquela mulher que sofre violência doméstica, aquele desempregado, aquele idoso que está lá padecendo na casa e que tem direito a um benefício de assistência. Então tem muitas informações que a gente pretende passar nessa semana, junto com o papel também, discutir também um pouco dessa diversidade de gênero, que a gente precisa discutir isso. Está nas escolas, está nas igrejas, faz parte da sociedade. Então essa preocupação nossa está sendo construída pelas 4 vereadoras, cada uma assumiu organizar um dia e também já teve uma reunião preparatória, teve várias instituições sociais, representantes das mulheres de vários partidos, porque é uma discussão bem democrática para a gente fortalecer o papel da mulher enquanto cidadã, enquanto sociedade mesmo, né? Envolver todo mundo. Então a gente uma rede está bem formada mesmo nisso. Então, a partir do dia 8 de março, uma semana inteira especial em homenagem às mulheres e também, claro, para a questão de saber os direitos e também esse papel na sociedade. Exatamente. Vereadora, a gente já está finalizando o jornal, ainda é muito cedo para eu pedir uma avaliação desses 4 anos de mandato do prefeito Isaías, temos mais um ano pela frente, mas é um ano de muita expectativa em função da aprovação do financiamento do CAF, em função do andamento de algumas coisas que estavam paradas pela promotoria, pelo Ministério Público, pela Defensoria. E qual que é a tua expectativa para esse ano de 2020, se você pudesse apontar entre as várias perspectivas de obras e de construções, inaugurações, qual é a sua maior expectativa para esse ano em Jacareí? Então, a primeira avaliação que está sendo uma gestão, né, porque nós temos até 31 de dezembro nessa gestão, a gente vê que a primeira avaliação que eu faço é uma gestão muito séria e muito responsável. Mesmo com essa dificuldade que a gente viu aí dos poderes de autoridade, Defensoria Pública, Ministério Público, a gente viu um avanço principalmente na educação, com as creches. Agora vem o plano de carreira dos professores, foi anunciado ontem. Lógico que a gente tem que analisar tudo e a gente sabe que não dá para ser 100% agradável e para todo mundo, porque o prefeito ele tem que trabalhar com o orçamento que tem, né? A questão das obras de drenagem é ousadia de trabalhar, obras que demoram muito. Até esses dias eu vi um comentário de uma cidadã falando assim: a ponte lá de São José já está saindo e a drenagem está demorando tanto. Nós temos que entender um pouco como funciona. A sorte do administrador municipal é nas contratações, nas licitações. Se pega uma empresa que ela é bem responsável e efetiva no que faz, não vamos ter problema. Mas se pega alguma que tem algum problema, daí já dá um entrave e daí entre os recursos, e daí esse é um grande dificultador da gente ver a obra começar e terminar em tempo hábil.
E a segunda questão, Jacareí, uma cidade de 367 anos. Você pega ali a região do São João, mais de um século, e daí você abre lá na problema de drenagem, você vê canal de gás. Eu falo porque uma coisa que eu faço é acompanhar essas obras de perto. E eu vou 3 vezes na semana. E daí a gente fica vendo lá canal de gás, não tem mapeamento. Daqui a pouco a nivelação dos cabos de internet. Então, isso está tudo debaixo da terra. Então, é diferente as obras. Então, a gente tem que confiar na gestão, nos gestores. O jurídico tendo um trabalho, porque eles têm que fazer recurso, provocar recurso. E não é as coisas fáceis como se fosse a gente fazer no nosso particular, né? E a gente também, no nosso particular, a gente tem um erro de margem financeira, a gente tem um gasto a mais, tem que replanejar o projeto. Então, assim, mas eu vejo que tem sido uma administração séria, responsável, pensando nos bairros distantes. Região Oeste foi uma região que por 16 anos foi esquecida em obras, em atendimento público, né? Então, ela está vendo um investimento na educação, está vendo chegar lá a cultura, né? Então, não dá, infelizmente, por conta da demanda expressiva e de urgência ser da saúde. Então, tem que tirar um pouco mesmo, às vezes, da assistência, tem que tirar um pouco, às vezes, da cultura, do esporte, mas a gente vê que as coisas têm acontecido no nosso município. Então, é uma gestão séria, né? E agora, esse ano é o ano da gente receber várias pedradas, e a gente acredita no bom senso do cidadão, no eleitor, e buscar saber na fonte. Não acreditar nessas informações informais que aparecem no Facebook. Liga na secretaria, liga no próprio gabinete do prefeito, que é uma coisa que a gente vê que tem que ser avaliada. Esse atendimento à comunidade direto, a assessoria, a unidade dos secretários, a disponibilidade de atendimento, a explicação para o cidadão. Isso vem acontecendo nesses 3 anos de mandato. E isso é salutar, porque forma um vínculo com a comunidade, e não só o vereador tem a obrigação de saber como está sendo investido o orçamento público, mas como todo cidadão. Então, se você vê, agora vai ser muito comum ver várias falas no Facebook, troca no WhatsApp. Olha, liga na prefeitura, marca um horário com o prefeito ou com o responsável, que você terá a dúvida sanada. Porque tem muitas coisas que o pessoal joga e a gente vai multiplicando, né? Isso não é salutar para ninguém. É um dinheiro público, dinheiro de salário de trabalhadores que tem que ser muito bem respeitado. Ano eleitoral, a senhora tenta de novo então? Aí já tem uma prévia já de quais são os planos para o final agora de 2020? Então, enquanto política, eu tenho para mim, Lucimar Ponciano, eu sou favorável a uma única reeleição. Então, eu sou vereadora, tentarei mais uma reeleição, mas não perpetuar na casa, porque a gente tem o papel político nosso como contribuidor para a sociedade, para o bem comum, né? Eu acho que não dá para perpetuar. Então, eu sou favorável a uma única reeleição. Então, por mais, vou tentar, se for da vontade da população, mas assim, eu tenho, inclusive até pela TV Câmara, aonde a gente vai, o pessoal parabeniza a confiança, a responsabilidade do trabalho da gente, porque acompanha os nossos trabalhos pela TV Câmara. Então, isso para mim é o termômetro, né? Se eu devo continuar ou não, ser candidato ou não, é o termômetro do eleitor, dos movimentos, da liderança de bairro, que eu respeito muito, e a gente vê como que eles realmente querem o melhor para o seu bairro, para a sua cidade. Então, enquanto isso for positivo, esse para mim é o termômetro, se eu continuo ou não na política, mas sim, continuarei como vereadora mais uma vez. Joia. Muito obrigado, vereadora, pela sua presença aqui no Bom Dia Jacareí. Muito obrigado a você também que nos acompanha, não só pelo canal 39.2 UHF, mas também pelas nossas redes sociais. Siga acompanhando o Poder Municipal, Poder Legislativo Municipal. Acesse nosso site jacareí.sp.leg.br. Muito obrigado, Leilane. Bom dia para você também. Amanhã você está de volta? Amanhã estarei aqui mais uma vez. Então é isso aí, gente. Bom dia para vocês. Curta, compartilhe todo o nosso conteúdo lá nas redes sociais. Nos mande sugestões do que você gostaria de ver aqui na TV Câmara Jacareí. Afinal de contas, a gente faz uma TV para vocês. Até amanhã. Bom dia.